Vamos então dar continuidade hoje, Gênesis capítulo 2, nos versículos de 1 até o versículo de número 3. Abramos nossas Bíblias, Gênesis capítulo 2, nos versículos de número 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Como nós já víamos estudando, no primeiro capítulo, nós vemos tudo aquilo que Deus fez. Tudo o que Deus havia criado era muito bom. Todas as coisas que Deus criou, Deus olha para o que Ele criou e Ele diz que o que Ele fizera era bom. E quando Ele cria o homem, Ele olha e diz que aquilo que Ele havia feito era muito bom. Observe que no primeiro capítulo nós temos um relato da criação do nosso planeta, da criação do universo, da criação de todas as coisas. Deus cria tudo em 6 dias. Em 6 dias o Senhor criou o céu e a terra. Em 6 dias Deus criou tudo o que existe na terra, todas as coisas. Tudo que você pode enxergar, o que você não enxerga, Deus criou. Até os micro-organismos que nós não somos capazes de ver, Deus criou. E tudo isso Deus fez em 6 dias apenas. Tudo isso Deus, durante os 6 dias, Ele foi criando, Ele foi colocando, Ele foi dizendo que se faça e ali foi se fazendo. O escritor de Gênesis, ele contempla toda a criação de Deus. Ele contempla a terra pronta, ele contempla todos os elementos que dão a beleza da vida. É maravilhoso quando nós podemos olhar a simetria que existe em uma folha. Quando nós podemos observar a beleza de uma árvore quando ela é florida. Isso tudo Deus criou em 6 dias. Tudo foi formado pelo nosso Deus. Toda a criação obedece a um único plano. Que plano é este? O plano de Deus. Toda a criação obedece ao plano de Deus. Nada surgiu do acaso. Nada surgiu por acaso. Nada surgiu por surgir. Todas as coisas, elas foram feitas de acordo com os propósitos de Deus. Todas as coisas que aqui estão surgem porque Deus ordena esta criação. Deus manda que se seja criado. Imaginemos um pouquinho o nosso universo. Pare para analisar o tamanho que existe o universo. Eu gosto muito de física e eu tive a oportunidade de iniciar os meus estudos na área de física. E um dos campos que eu gosto da física e até hoje eu acompanho é o campo da astronomia. Campo esse que eu gosto muito. E estudo como um leigo nessa área. Leio bastante sobre isso.
E alguns astrônomos dizem algumas coisas que me deixam assim maravilhados, como que Deus em 6 dias fez todas as coisas. Alguns astrônomos, eles dizem que a estrela mais remota do nosso universo, a luz dela chega a aproximadamente 300 mil anos daqui. Nós estamos falando de 300 mil anos daqui. Ou seja, se nós olharmos nessa perspectiva, é muito possível que existam reflexos de estrelas que ainda não chegou a nós, que ainda chegará, que ainda nós veremos. Quando eu fiz parte do clube Carl Sagan, onde nós estudávamos a parte da astronomia, nós estudávamos o céu da seguinte forma: muitas estrelas levam 1 ano-luz para chegar até nós. Ou seja, nós olhamos para o passado. Você olha para o céu de 1 ano atrás. Imagina só, Deus criou isso em 6 dias. Um universo imensurável, de tamanho inestimável. Algo que nós não conseguimos conceber este tamanho. E Deus criou em apenas 6 dias. Todas as coisas Deus fez. E Deus fez de forma perfeita. Olha que maravilha, todas essas grandezas da criação de Deus. Isso nos leva a ver o quão maravilhoso, o quão grande é este Deus que cria todo o universo. E as coisas são tão perfeitas que todas elas são colocadas em seu devido lugar. Deus assim o cria. Imagine que a mais ínfima, o menor de todas as criações, nós não podemos enxergar, se não for utilizado o microscópio. Nós não enxergamos se não tiver um microscópio para podermos ver. Quantas coisas Deus criou. Quando nós olhamos o nosso DNA, a complexidade que se existe dentro dele. O próprio ar, a complexidade que se tem no ar. E tudo isso Deus criou com apenas 6 dias. Isso nos deixa maravilhado. Isso nos deixa extremamente animados, porque nós vemos aquilo que Deus criou. Deus, ao completar toda a sua criação, ao completar tudo aquilo que ele havia feito, Deus descansa no 7º dia. Deus, ele descansa porque ele acabou, ele completou. Deus, nesse exato momento, ele está descansando de toda a sua obra criadora. Deus, ele não está descansando da sua obra governadora. Deus, ele não está descansando da sua obra providencial. Deus, ele está descansando da sua obra criadora. E nós podemos observar que Deus, ao terminar, então ele descansa. Mas talvez vocês devam estar se perguntando, mas como que Deus descansou? De que forma que Deus descansou? Que descanso é esse? E é isso que nós vamos tentar responder essa manhã. O título do nosso estudo dessa manhã é Deus descansa no 7º dia. Mas que descanso é esse que Deus faz? Para isso nós temos o primeiro versículo, que diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Esses 3 primeiros versículos, eles são um fechamento de todo o primeiro capítulo. Esses 3 primeiros versículos nos ajudam a entender todo o primeiro capítulo. O primeiro versículo, ele é um sumário conclusivo do que Deus, do que o Criador executou, do que o Senhor fez. E ele executou conforme a sua vontade, conforme lhe aprouve. E nesse sentido, o Senhor executou
tudo de forma perfeita, não tinha nenhum erro. Se o sexto dia, ele representa a coroa da atividade criadora de Deus, não obstante, é posto em segundo plano pelo sétimo dia, quando Deus descansa de todos os seus labores. Muitas outras passagens bíblicas fazem referência ao descanso de Deus, a saber, Êxodo 20:11, Hebreus 3:4. E nós vemos que Deus, ele descansa quando ele termina a obra. Martinho Lutero tem razão quando ele coloca que, neste primeiro versículo, Moisés está fazendo uso de uma terminologia militar, porque ele está dizendo que o Senhor havia findado a sua criação, havia terminado a sua criação, e ele termina a sua criação, e qual criação foi essa? Foi os céus e a terra e o seu exército. Tudo foi criado por Deus, ele finaliza. E mais à frente nós vemos que Deus o chama de Senhor dos Exércitos. Ou encontramos em algumas versões o hostes. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele não é Senhor dos Exércitos somente dos anjos, mas ele é de toda a criação, de tudo que ele fez, de tudo que ele criou. E Deus, ele termina esta obra, ele finaliza esta obra, ele acaba esta obra. Deus em 6 dias criou todas as coisas, as visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Deus de forma perfeita, na ordem perfeita, da forma perfeita. Não existia nenhum problema, nenhum erro, nada. Não há nada que exista que o Senhor não tenha criado de forma perfeita. E Deus assim, então, terminando a sua obra, findando a sua obra, acabando a sua obra, finalizando, ele chama, olha, preste muita atenção, ele chama todo o seu exército dizendo que foi criado. Eu fui criado, você foi criado para ser soldado de Deus, para ser soldado de Cristo Jesus, para sermos soldados fiéis, soldados que trabalhem, soldados que dediquem a sua vida ao Senhor, soldados que colocam isso diante de Deus, para fazer a vontade de Deus. Nós vimos aqui que ele acaba de criar. O primeiro capítulo nos fala que não existia nada. O primeiro capítulo nos fala que tudo estava em desordem. E Deus então vai lá e põe em ordem todas as coisas, criando de forma perfeita, colocando cada coisa em seu devido lugar, em seu devido tempo. Deus, ele inicia a sua obra e ele finaliza a sua obra. E é fantástico, porque quando Deus acaba os céus e a terra, quando Deus assim termina de criar todo o exército, ele então encerra, ele finaliza aquilo que ele haveria de fazer. O primeiro versículo, nós encontramos essa palavra acabado, acaba, termina, finalizado. E tudo que Deus começa, ele termina. Tudo que Deus inicia, ele finaliza. Deus não deixa nada pela metade. Deus não deixa nada de qualquer jeito. Deus faz tudo de forma completa e perfeita. Todas as coisas que Deus inicia, ele termina. E aqui eu gostaria de trazer para nós, à luz do nosso conhecimento, uma reflexão. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos discípulos de Cristo Jesus. Nós temos as Escrituras em nossas mãos. A nossa ética, a nossa moral, ela está pautada e ela deve ser pautada nas Escrituras Sagradas. E nós vemos aqui que Deus, ele inicia algo e termina algo. Deus inicia uma obra e termina uma obra. Deus completa. Deus não faz nada pela metade. Como nós somos discípulos do Senhor,
precisamos refletir. O trabalho tem me trazido alegria? Eu tenho iniciado algo e completado, finalizado, terminado, findado para aquilo que eu fui chamado? Você tem iniciado algo e tem feito até o fim? Tem terminado todas as coisas? O Senhor é um Senhor que trabalha desde a antiguidade. É o Senhor que trabalha desde sempre. O trabalho é algo que deve trazer alegria para o cristão. É algo que deve trazer prazer para o cristão. Nós vivemos em uma sociedade onde, com o passar dos anos, o trabalho está sendo deturpado. O trabalho tem sido levado de forma ferrenha. E não como um prazer de fazer bem feito, com alegria, com amor. Fazer do início ao fim, concluir aquilo que fomos chamados para fazer. Como é que tem sido você no teu trabalho? Ao se levantar na segunda-feira para ir trabalhar, ao se levantar na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, como você tem levantado? Você se agrada de ir trabalhar? Você trabalha com amor, com afinco, e você faz isso da melhor forma possível? Você começa algo e termina, ou você deixa pela metade? Deus não deixou nada pela metade. Tudo aquilo que Deus começou, Ele finalizou, Ele terminou, Ele acabou. E assim nós devemos ser. Tudo aquilo que nós começamos, nós devemos terminar. Nós devemos acabar, nós devemos finalizar. Não deixe uma obra pela metade. Porque nós somos exemplos. Nós devemos dar exemplo. Nós devemos ser o exemplo vivo. Deus acabou, terminou, e nós devemos acabar e terminar. Que nós sejamos assim. Deus, quando Ele termina todo o seu serviço, quando Ele acaba, quando Ele finaliza, então nós temos no versículo 2, que Deus descansa da sua obra. O versículo 2 está dizendo, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Mais uma vez, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Aqui nós vemos Deus descansando. O ciclo da criação de Deus havia sido completado. O ciclo da criação de Deus havia se terminado. Deus, então, quando chega ao 6º dia, acabou tudo o que Ele queria fazer, tudo o que Ele tinha que fazer, todas as coisas estavam em perfeita ordem. No 7º dia Ele descansa. E quando se diz descansou, essa palavra descansar não está dizendo que Deus estava fadigado, que Deus estava cansado, que Deus estava exausto, e então Ele se retirou para os seus aposentos e foi dormir. Não, não é isso. O que Ele está dizendo é que Deus terminou, cessou. Ele não criaria mais nada, porque Ele já havia criado tudo. Então Ele cessa a sua obra criadora. A obra criadora de Deus, nesse momento, ela acaba, ela termina, ela finaliza, ela cessa. Quando Moisés declara que o Senhor descansou, ele está se referindo exatamente ao original do mundo, ao estado original de que como foi criado. Não se havia abrolhos, não se havia espinhos, não se havia pecado presente neste local. Tudo era perfeito, tudo estava em perfeita harmonia, a sua criação era perfeita.
Deus faz as coisas de forma perfeita. O descanso de Deus, ele é um descanso ativo, porque ele é um descanso vigilante. Ele é um descanso que não abandona a sua criação. Ele é um descanso que ele não deixa de dar providência para a sua criação. Então, ele continua dando a providência divina a cada um de nós. Por isso que esse descansar é de findar, de terminar, de acabar, de cessar. E nós temos que olhar para isso e entender que Deus, ele não foi dormir, ele não deixou a sua criação de lado. Até mesmo porque Jesus, lá em João, no capítulo 5, no versículo de número 17, nos faz uma afirmação fantástica. Jesus, nesse capítulo, ele está dizendo, neste versículo, ele está dizendo: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Observe que Jesus está afirmando: o meu Pai não deixou de trabalhar. O meu Pai continua trabalhando até este momento e trabalhará sempre. Dia após dia, o trabalho não cessa, pois Ele está governando todo o universo, Ele está governando todas as coisas, Ele governa tudo que nele há. Deus não deixou de trabalhar. Esses dois primeiros versículos nos mostram a importância do trabalho. Deus ensina que o nosso descanso, ele é no reino dos céus. E nós devemos trabalhar para que o evangelho continue sendo propagado, trabalhar para que nós sejamos uma referência, trabalhar para que as nossas atitudes glorifiquem o nome de Deus, para que os nossos gestos apareçam a Deus, o nosso Senhor. O Senhor não deixou de trabalhar em momento nenhum. Os apóstolos, eles não deixaram de trabalhar. Quando Jesus é levado à cruz, quando o seu sangue é derramado, quando ele é sepultado e ele ressurge, os apóstolos ainda continuam trabalhando para que o evangelho continue sendo propagado por toda a terra. O apóstolo Paulo, mesmo passando por todas as dificuldades, em nenhum momento ele murmurou, pelo contrário, ele adorou a Deus. Ele adorou. O Senhor cessou a sua obra criadora, mas ele continua com toda a sua obra providencial. Ele continua cuidando de cada um de nós. Ele continua trabalhando em nossas vidas. E nós, como soldados de Cristo, devemos defender o verdadeiro evangelho dos falsos mestres e pregar verdadeiramente aquilo que Deus nos ensina. Tudo que Deus tinha feito, tudo que o Senhor fez, Ele fez de forma perfeita, e nós precisamos pregar de forma perfeita. Nós não devemos reclamar do trabalho, nós não devemos reclamar daquilo que fazemos, nós devemos trabalhar com alegria. A igreja passa por muitas dificuldades, porque faltam pessoas que queiram trabalhar na obra do Senhor. O Senhor convida você a trabalhar em sua obra. O Senhor convida você a fazer isso com alegria. Aquilo que você faz dentro da igreja, aquilo que você faz fora da igreja, você precisa trabalhar com alegria. Nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Deus descansa de toda a obra que havia feito. Ele cessa a sua criação. E Ele nos ensina que o trabalho é algo divino, é algo fantástico, é algo maravilhoso. O trabalho deve nos alegrar e nós devemos trabalhar com toda a dedicação, com todo o amor e com toda a alegria. Porque nós fomos chamados
para trabalhar. Deus não descansa. Até os dias de hoje Ele trabalha. Deus nos ensina que nós devemos trabalhar. Então, meu irmão e minha querida irmã, não tenha preguiça de se dispor ao trabalho. Trabalhe com alegria. Coloque-se diante do Senhor e trabalhe com gratidão. Faça isso para a glória de Deus. O trabalho é divino e nós devemos executar isso com perfeição, com gratidão. E nós devemos iniciar e terminar. Não comece um trabalho e pare no meio dele. Deus não começou a sua obra e parou no meio dela. Ele iniciou e terminou. Um cristão não começa algo e larga. Não, ele não faz isso. Ele não tem preguiça. Muito pelo contrário. Aquilo que ele começa, ele faz até o final e bem feito, para a glória de Deus. E no nosso terceiro e último versículo, nós temos: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui nós vemos que Deus santificou o dia sétimo. Meu querido irmão, durante todo o primeiro capítulo, nós não vemos Deus santificando, mas aqui, nesse último versículo, nós vemos que Deus santificou o dia sétimo. O único momento em que encontramos nesse primeiro capítulo e nesse início do segundo capítulo, enquanto Deus cria todas as suas coisas, quando Deus cria tudo o que existe, nós encontramos essa palavra aqui, que Ele santificou o dia sétimo. Deus santifica esse dia, e isso é algo que deve nos chamar muita atenção. Quando Deus fala que Ele santificou, nós vemos que Ele separou um dia específico para o Senhor. Um dia específico para Ele. Um dia específico para dedicar-se a Ele. A colocar-se diante dEle. A deleitar-se nele. Nós vemos que aqui, somente nesse dia, Ele coloca que santificou. Nós somos alertados aqui a voltar-se para Deus, para o nosso Senhor, e dedicarmos no aprendizado da palavra, da adoração, do conhecimento a Deus. Ele se deixou conhecer. Ele se deixou ser conhecido e nós precisamos nos deleitar na palavra de Deus. Todos nós temos compromisso durante os dias. Todos nós temos muitos trabalhos, muitos viajam. Hoje nós estamos aí com essa nova modalidade que é fantástica, que é o home office. Então muitos têm trabalhado dentro de casa. Mas nós não podemos fazer com que este trabalho nos afaste de Deus. Nós precisamos olhar o nosso tempo e nós precisamos dedicar o nosso tempo, usar o nosso tempo de forma perfeita para Deus. No primeiro capítulo nós vimos que o Senhor é o Senhor do tempo. Somente Deus pode abençoar o tempo. E Deus nos deu o tempo para nós usarmos da melhor forma possível. E Deus está dizendo, olha, você precisa dedicar tempo a mim.
E Deus abençoou esse dia, porque nós fomos criados para adorar e glorificar a Deus. Nós não fomos criados por puramente ser criados. Não. Deus nos criou para que nós o adoremos e o glorifiquemos. Por isso que quando nós dedicamos o nosso trabalho a Deus e fazemos da melhor forma possível, nós fazemos de um jeito que agrade ao coração de Deus. Obviamente nós não conseguimos muitas das vezes fazer isso, mas precisamos nos dedicar para fazer de forma que agrade ao coração de Deus. Então nós não podemos jogar o nosso tempo fora. Nós não podemos ficar perdendo tempo com futilidades. Nós não podemos ficar perdendo tempo com coisas que não nos trazem conhecimento, que não nos trazem nada. Porque Deus, Ele santificou o dia e Ele santificou isso para que nós dediquemos a nossa vida a Ele. E muitas das vezes, nem um dia sequer é colocado diante de Deus, porque nós não sabemos usar o tempo que Deus deu. Então, meu querido irmão, use esse tempo de forma adequada para Deus. Dedique-se ao trabalho, faça da melhor forma possível. O nosso Senhor dedicou o dia 7º e Ele santifica o dia 7º. Eu não estou aqui dizendo para você que somente no domingo, somente no sábado, somente um dia você vai dedicar a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou atribuindo a santificação ao maior desses dias. Não é isso. Eu estou dizendo que todos os outros dias também são santificados a Deus e nós devemos colocar diante do Senhor todos os dias de nossas vidas. Devemos dedicar a Ele. Nós devemos nos colocar diante do Senhor todos os dias, como se fosse o 7º dia. Todos os dias têm que ser dedicados ao Senhor de forma perfeita. Precisamos colocar diante do Senhor e dedicar verdadeiramente todos os dias. A palavra santificar é uma palavra fantástica, porque ela significa colocar-se à parte, separar para adorar a Deus. Por isso que um cristão, ele é diferente, separado. Ele administra bem o seu tempo. Ele não perde seu tempo com futilidades. Ele não fica perdendo tempo de horas e horas e horas em redes sociais que não trazem conhecimento. Não, ele dedica o seu tempo da melhor forma possível. Então ele dedica o seu tempo a estudar, a se dedicar, a aprender e a passar conhecimento. Um bom profissional é aquele que se dedica ao seu estudo, a que se dedica ao seu aperfeiçoamento e que faz da melhor forma possível. E na vida cristã, nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos ter conhecimento do Senhor. E como é que nós adquirimos isso? Dedicando todos os dias de nossa vida a Deus, separando momentos diversos no dia para o conhecimento, para a adoração e para estar mais próximo de Deus. Nós precisamos aprender a usar melhor nosso tempo, meu irmão. Deus santificou o dia e Ele santifica para que nós usemos da melhor forma possível. Muitos têm trabalhado de segunda a sexta, de segunda a sábado, e não têm dedicado um dia sequer na presença de Deus. Não faça isso. Mas não dedique somente um dia. Dedique todos os dias ao Senhor. Dedique todos os momentos a Deus. O nosso Deus nos ensina que Ele é o Senhor do tempo. Ele é quem cria todas as coisas. Ele é quem tudo faz. Que você e eu, nós tenhamos o desejo de conhecer e adorar a Deus e dedicar a nossa vida somente a Ele.
Que isso seja de fato um exemplo para nós. Que nós possamos dedicar verdadeiramente ao Senhor. Colocar-se diante de Deus. Colocar o nosso tempo da melhor forma para Deus. No nosso trabalho, não ficar fazendo de qualquer jeito, não. No seu emprego, no lugar onde você trabalha, não faça de qualquer jeito. Dedique o seu tempo para fazer da melhor forma possível, porque você glorificará a Deus. E você está santificando este dia que foi nos dado, porque estamos fazendo da melhor forma para Deus. Então, não enrole no trabalho, não faça de qualquer jeito, não fique perdendo tempo no trabalho. Não espere que seu chefe veja algo, porque Deus está vendo, Deus está presenciando. Não espere que alguém chegue e fale para você, olha, você não está fazendo bem feito. Não, porque você não precisa se preocupar com as coisas daqui. Você precisa se preocupar com o que Deus está vendo, porque todas as coisas o Senhor vê. Cristo Jesus, quando Ele esteve no nosso meio, quando Ele se fez carne, Ele dedicou o seu tempo e Ele usou de forma adequada. Nós somos ensinados a isso. O Senhor Jesus nos ensina a usar o tempo de forma adequada. Então, todos os nossos dias devem ser colocados diante de Deus, porque Ele santificou todos os dias. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos faça entender isso. Que o amor do nosso Deus esteja sobre nós, presente em nossas vidas. Que a presença do Espírito Santo, ela seja com todos nós e que nos incomode e nos faça olhar para o Senhor e dedicar ao Senhor todos os dias de nossa vida. Deus nos ensina que nós devemos descansar, mas esse descansar é de completar, terminar, finalizar, cessar. Faça bem feito aquilo que você foi chamado para fazer. Inicie e termine. Não deixe as coisas pela metade. Faça tudo bem feito, porque assim nós fazemos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos ajude a nós fazermos tudo da melhor forma possível. Que a nossa vida seja santificada a Deus. Que nós tenhamos a oportunidade de santificar ao Senhor. Santifique a sua vida. Coloque-se diante de Deus. Não faça por fazer nada, pelo contrário, tudo que você for fazer, faça olhando para o Senhor, porque é este Deus que nós adoramos. É este Deus que nós nos colocamos para louvar a Ele. A nossa vida, ela deve ser colocada diante de Deus. Para nós sermos santos, nós precisamos conhecer ao Senhor. Nós precisamos estudar as Escrituras. Nós precisamos amar ao Senhor. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E que nós possamos ser assim. Que nós sejamos assim. A todos.